Bom dia, igreja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, com todos nós. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Glórias a Deus pela minha vida, pela vida de cada um de vocês. Somos gratos a Deus, louvamos a Deus por isso. O salmista disse que ele se alegrava quando chamavam a ele para vir à casa do Senhor, porque sabia ele o que encontrar neste lugar. Ele ia encontrar paz, abrigo, consolo, força. Cada um de nós que estamos aqui fizeram algum tipo de esforço para estarmos aqui. Eu creio que o nosso fiel e amado Espírito Santo também aguardou por esse momento e por esse dia ansiosamente para encontrar comigo e encontrar contigo. Então hoje, nessa junção, nessa comunhão, nesse relacionamento, é que nós vamos cultuar e entregar o nosso culto ao Senhor. Você que também veio nessa expectativa e nessa ansiosidade, pode dizer um amém por isso? Amém. Vamos orar? Orem comigo. Pai, nós oramos ao Senhor e nós te bendizemos e te agradecemos porque o Senhor é o autor da vida. E se nós estamos aqui é porque o Senhor o permitiu, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos concedeu mais um dia, nos concedeu esta graça. E por isso abrimos os nossos lábios para te louvar e dizer que o Senhor é digno de louvor. E bom é estar aqui neste lugar, ó Pai, porque aqui nós encontramos consolo, nós encontramos abrigo, nós encontramos o amor e a paz que excede todo o entendimento. Quão bom é estar na Tua presença, meu Pai. Quão bom é ter comunhão, ter relacionamento contigo. Porque aqui, ó Deus, nós adoramos e bendizemos aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida, aquele que se entregou para nos oferecer a si mesmo uma igreja pura, santificada, sem mácula, sem ruga. Glória a Deus. Ó Senhor, foi pelo Teu amor, foi o Teu amor que nos atraiu. E nós estamos aqui mais uma manhã por causa da atração do Seu amor, por causa da Tua graça. E é neste amor, é por essa atração que nós queremos cultuar, que nós queremos entregar a nossa adoração a Ti, que nós queremos entregar o nosso louvor a Ti. E uma vez mais, ó Pai, queremos Te pedir que o Teu Espírito seja à vontade, fique à vontade neste lugar, para encontrar cada coração que se encontra aqui nesta manhã, ó Deus. Que o Senhor bem sabe das nossas fragilidades e das nossas fraquezas. Por isso nos prostramos ao Teu nome, pedindo perdão pelos nossos pecados e reconhecendo as nossas fragilidades, pedimos pelo Teu Espírito Santo, porque somos completamente dependentes. Somos dependentes até para Te adorar, ó Deus. Então que nesta manhã cada um de nós seja revestido do Teu Espírito Santo, para que então nós possamos entregar o nosso culto em adoração a Ti, ó Deus, ó nosso Pai, porque o Senhor é digno. Louvamos ao Teu nome, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, ó Pai. Independentemente daquilo que estejamos passando, nós somos gratos a Ti, porque sabemos e temos a certeza que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor, ó Pai. Você que concorda com isso e que vem para louvar e agradecer e glorificar a Deus, dê uma linda salva de palmas a Ele. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, quero te convidar nesse momento a você permanecer nessa atmosfera de adoração. Atrai a presença do Espírito Santo agora para você nesse momento. Fala para Ele quanto você deseja a presença dEle na sua vida. Fala para Ele a importância que Ele tem na sua vida. Pede a Ele um encontro real. Fala que você quer sentir a presença dEle nesse momento. Esse é um momento ímpar, irmão. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o problema que está te afligindo,
Fale para Ele o quanto você o ama. Exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle nesse momento. Nosso único propósito aqui é adorar a Ele, chamar a presença dEle para esse lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça que nos alcançou, Jesus. Espírito Santo, nós te desejamos, nós te almejamos, nós queremos te sentir. Vem nos abraços nesse momento. Aleluia. Eu provei e vi, mas trouxe
enaltecer e a vergonha desfaz. A presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és inundados por tua glória, Senhor. A glória, os pontos se curvam, se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Os pontos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sem sabalam, não se curvam. Tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Sem sabalam, os pés se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim
Aleluia. Ó Deus, a nossa esperança está em Ti, Senhor. E por isso nós não somos confundidos, porque a nossa esperança está naquele que ressuscitou dentre os mortos, naquele que tem o poder de restaurar todas as coisas. Então nós não somos mais escravos do sistema do mundo, não somos mais escravos do pecado, e nem mesmo tememos as ameaças da morte, porque a nossa esperança está no alto, e é do alto que vem o nosso socorro. Ó Deus, nós te louvamos, te glorificamos, porque quantas não é às vezes, ó Pai, que nós queremos desistir de nós mesmos, mas o Senhor, com a tua forte mão, com o teu braço poderoso, nos tomas pela mão direita, dizendo que tu estás conosco. Não desanima, não desista, eu sou contigo. Aleluia! Oh, maravilhoso! O fato de nós prosseguirmos não está na força do nosso braço, ó Deus, mas está na força do teu poder que habita em nós. Ó Espírito Santo, ministra sobre os corações enfraquecidos, sobre os corações doentes, desanimados, que estão pensando, sentindo o desejo de parar. Que a tua voz doce e poderosa possa penetrar no mais íntimo de cada coração aqui, Senhor. Aleluia, Deus! Porque é a tua voz que nos faz prosseguir. É ela que nos dá esperança. É ela que nos renova, é ela que nos fortalece. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Obrigado pelo teu amor, ó Deus. Santo Deus. Obrigado pela tua presença conosco. Aleluia. Mesmo são tão pobres, falhos e pecadores, o Senhor é conosco. Santo Deus. Santo Deus. E estar conosco Santo Deus. para nos abraçar, para nos acolher. Santo Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Nós louvamos ao teu nome, meu Deus. Nós te glorificamos. E nós acreditamos, ó Pai, que pela força do teu poder, todo tipo de seta, todo tipo de obstáculo, todo tipo de barreira que quis cercar este lugar, nesse momento cai por terra, porque aqui a igreja está reunida para glorificar e adorar aquele que tem o poder nos céus e na terra. Então tudo aquilo que tem provocado desânimo, todo e qualquer tipo de seta que tem provocado confusão, nós anulamos no poder do nome de Jesus e ficamos livres com o nosso coração para ouvir a tua voz que sustenta, a tua voz que nos faz prosseguir, ó Deus. Tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer.
sei quanto a vocês, mas eu estava ali no momento do louvor, e eu estava pensando, Deus fala desde o momento que nós pisamos aqui, né? E nós precisamos ficar muito atentos, sabe? Às vezes por a boca de um ministro aqui, Deus está falando conosco, por um louvor, que nós, às vezes sem vontade, na carne humana, mas nós começamos a entoar, e começamos a entender o que nós precisamos. Então quando esse refrão ele é cantado, de que a tua presença é o nosso prazer, nós estamos afirmando, dizendo que mesmo apesar de estar passando todo e qualquer tipo de circunstância ou de situação, a presença dele é o que importa. Flávio, mas o caso é de enfermidade, o caso é de depressão, o caso é disso, é daquilo, mas a igreja está entoando um cântico ao Senhor que está sentado no santo trono lá em cima, dizendo para ele: a tua presença é o que importa, a tua presença é o meu prazer. Amém, irmãos? Então é mais uma manhã que nós viemos aqui entregar o nosso culto, entregar o nosso louvor. É nós que somos responsáveis por isso, de entregar. É nós, é eu e você que vamos dar o culto a Ele, porque Ele é digno. Então, se você tem prazer na presença dEle, se você tem entendimento nisso, você precisa então entregar o seu louvor, o seu culto a Ele. Amém? Glórias a Deus por isso. Quantos então pode louvar a Deus com uma linda salva de palmas para Ele? Aleluia! Glórias a Deus por isso. Senta aí um pouquinho. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus por mais uma manhã na presença dEle. Amém? Falando em presença, em companhia, eu queria saber se há alguém aqui entre nós que esteja pela primeira vez aqui louvando, adorando, que esteja pela primeira vez aqui cultuando a Deus com a gente. Se há alguém aqui pela primeira vez, para que a igreja possa lhe conhecer, levanta a sua mão assim para que eu possa te ver, para que a igreja possa te ver. Há alguém aqui pela primeira vez? Levanta o braço. Não há? Amém. Glória a Deus. Não há visitante, só os da casa, só os velhos da casa. Amém. Glórias a Deus. Então vamos dar continuidade ao nosso culto. Estarei aqui de forma breve aqui, ministrando uma reflexão sobre oferta. Da última vez que eu estive aqui, se não me engano foi no domingo retrasado, eu estive falando nesse momento de honestidade. Então quem esteve aqui talvez possa se lembrar, eu estive falando ali da parábola que o próprio Jesus citou do seu reino, e dentro daquilo ali eu trouxe uma reflexão que falava sobre honestidade. E hoje eu quero, quase que nessa mesma caminhada, quase que nesse mesmo propósito, quero trazer uma reflexão daquilo que está em Mateus. Convido a você a abrir, em Mateus capítulo 5, no verso 23. Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso 23 e também o 24. Bom, se você achou, amém. Se você não achou, olha para cá que a gente acompanha junto aqui. No verso 23 diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Palavras do nosso Senhor Jesus, dentro desse contexto aqui. Nós lemos o 23 e o 24, mas no 22 ele está falando ali para os doutores da lei, falando sobre a morte, porque dentro dos mandamentos, dentro da lei, se dizia para não matar.
Então acreditava aqueles homens ali que só o fato de não matar já era o suficiente para o cumprimento da lei. Você está aqui comigo? Digam amém. Amém. Vamos lá. Então, eles acreditando que só o fato de não matar não era assassino. Porém, Jesus, ele traz uma reflexão, ele traz um ensinamento que vai muito além, muito mais profundo que isso. Ele diz que apenas o fato de um irmão ter ódio ou ter vingança no seu coração, esse já era assassino. Então, no final disso, ele vai dizer aos discípulos dele que se a nossa justiça, que se a justiça dos discípulos não excedesse a dos escribas e dos fariseus, também não entraríamos no reino. Ou seja, você percebe que Jesus ele vai muito além daquilo que os fariseus, os escribas não acreditavam. A profundeza que Jesus leva aos discípulos é muito maior. E eu queria trazer essa reflexão aqui para a gente poder entender isso. Eu queria trazer a palavra justiça, porque nesse contexto Jesus está falando de justiça. Então, quando ele fala assim no 24, no 23, se pois ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a sua oferta, vai, reconcilia com o seu irmão, depois volte e apresente. Você consegue entender aqui, consegue perceber o padrão que Jesus está estabelecendo? A sinceridade, a honestidade, a justiça que Jesus está estabelecendo. E por que, Flávio? Por que ele estabelece esse padrão? Qual é a reflexão que você traz? É porque por muitas das vezes nós estamos acostumados com as práticas exteriores. Por exemplo, o fato de nós chegarmos aqui num domingo pela manhã e cultuarmos, isso no coração de alguns pode ser apenas por causa da prática exterior. Quantos nesse momento não estão participando de alguma religião, de algum encontro religioso? Por quê? Porque precisa eles da prática exterior. Isso é considerado uma prática exterior, mas o padrão que Jesus está dizendo aqui de oferta, ele está levando isso a fundo, a gente refletir. Quando ele fala, olha, não é apenas não matar, mas é o fato de você sentir ódio ou vingança. Isso já é o suficiente para você ser considerado como um assassino. Então, às vezes, nós, acostumados com as práticas exteriores, nós acreditamos que o fato de você vir aqui, entregar o seu dízimo, a sua oferta, já seria o suficiente, e não é. Talvez essa situação possa ser que você esteja demasiadamente ou acostumado com as práticas exteriores, porque alguém aqui prega, alguém aqui ensina, alguém aqui fala, e você, como de costume, você faz isso. Não, você precisa, escute, você precisa entender o que é cultuar o Senhor. E quando Jesus fala, olha, se você vier aqui, mas lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra você, vai, se concede, então depois venha, apresente a sua oferta. Jesus está nos ensinando que o fato de nós estarmos aqui para cultuar Ele também nas nossas ofertas é algo que nós temos a racionalidade, entendendo o que nós estamos fazendo. Porque se a minha vida lá fora não condiz com o que eu faço aqui dentro, as práticas são somente exteriores. Agora, se a minha vida lá fora condiz com o que eu faço aqui dentro, mesmo na hora dos dízimos e das ofertas, então eu entendi na reflexão que ela vai muito mais a fundo do que as práticas exteriores. Então a reflexão é, a pergunta para nós somos, será que nós precisamos reconciliar com alguém? Ou será que nós precisamos reconciliar com alguma coisa? Antes mesmo de cometer ou de fazer, de iniciar essa prática, que é a prática do dízimo e da oferta, que essa reflexão possa penetrar no meu e no seu coração e nós possamos ter o entendimento. Se não, amém, mas se há, por favor, atenta à voz de Jesus ao seu ensinamento, reconcilie com seu irmão, faça o que precisa ser feito, do qual Deus já tem te induzido e conduzido a fazer. Amém? Para que então as nossas práticas aqui dentro possam estar condizentes com aquilo que nós já fazemos lá fora. Isso é um culto de verdade ao Senhor com racionalidade. Amém? Quantos entenderam, quantos
também concordam? Diga amém por isso. Amém. Glórias a Deus. O pessoal dos envelopes, vou pedir para ir já distribuindo. Você que precisa de um envelope, levante a sua mão. Enquanto eles vão distribuindo aí, eu vou orando aqui. Amém? Pai, nós oramos ao Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos mais do que merecemos. Nós somos abençoados por Ti e nós Te louvamos e somos gratos por isso, ó Pai. Esse momento que pertence, que faz parte do culto a Ti, é uma forma de reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor deu e tem dado a nós. Então nós reconhecemos isso, Te exaltamos por isso e queremos consagrar as nossas finanças a Ti, os nossos dízimos e ofertas, pedindo a Ti que vem do alto a sabedoria, ó Pai, para que haja administração com excelência da Tua graça e do Teu poder, acerca de tudo que se refere ao Teu reino quanto às finanças. Receba, Pai, o nosso louvor e também a nossa gratidão, bem como o nosso reconhecimento que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Você que já dizimou e ofertou, pode vir entregar à frente com gratidão e alegria, louvando ao Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o teu ser. Agradeço, meu Senhor. Bom dia, queridos, graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Maravilha. Bom é estarmos neste lugar para prestarmos culto ao nosso Deus. Queridos, vamos nós ministrar aqui então a palavra do Senhor. Quero que os irmãos abram a Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 13. Vamos falar sobre este versículo, é claro, vamos depois ler alguns capítulos ainda do livro de Atos, capítulo 3, depois vamos voltar ao capítulo 4, mas eu quero ler este versículo para dar tema a esta mensagem e depois então desenvolver aqui a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Atos capítulo 4, versículo 13. Aqui na projeção que está sendo feita, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O tema desta mensagem: vidas notáveis. Amém? Anotou aí? Vidas notáveis. Bom, a gente precisa entender um pouco do que estava acontecendo para que a gente possa compreender o que as autoridades disseram de Pedro e João. Quando a gente lê o capítulo 3, do versículo 1 ao 10, nós vamos ver que depois de todo aquele acontecimento no capítulo 2, que acontecimento, pastor? Aquele acontecimento que os discípulos estavam orando junto com a igreja, e a Bíblia nos fala que eles estavam aguardando a promessa que Jesus havia feito,
E aquela promessa se cumpriu. A Bíblia nos fala que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo então encheu a vida daqueles irmãos que estavam ali orando, e eles então foram cheios, batizados. E a Bíblia nos fala que na primeira pregação que Pedro pregou, quase 3.000 almas se convertem, e nós vamos entender que no capítulo 3, a Bíblia nos fala que Pedro e João, eles estão deixando a comunhão com os irmãos, ali na casa que eles se reuniam, e eles estavam indo para o templo para orar. E na subida para o templo, a Bíblia nos fala que eles se depararam com um coxo que estava à beira do caminho, e aquele coxo então pediu esmola. A Bíblia nos fala que Pedro então, sendo um discípulo mais atirado, ele vira para aquele moço e fala: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, perdão, o que eu tenho, ele falou, isto eu te dou. E ele então liberou uma palavra sobre a vida daquele coxo. A história nos diz que aquele coxo então se levanta e vai para o mesmo lugar que Pedro e João estavam indo para orar e falar com Deus. Havia um culto naquela ocasião. Aquele coxo entra saltando, pulando, se alegrando, é claro, ele tinha motivo para isso. Então, a Bíblia nos fala que no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, a história que estava ali acontecendo era esta. E nós vamos perceber que tudo aquilo chamou a atenção das autoridades que estavam em Jerusalém. E aquelas autoridades então, ouvindo o povo também, vendo que algumas pessoas se convertiam. Por quê? Porque depois de todo aquele acontecimento com aquele coxo, Pedro e João continuaram pregando a palavra. Pedro mais ainda pregando, e a Bíblia nos fala que mais pessoas se convertiam. E aquilo ali então chamou a atenção das autoridades presentes. Quando nós acompanhamos então no capítulo 4 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo de número 6, por gentileza, coloque, do versículo 1 até o versículo de número 6, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolheram-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, quando viram o que Pedro estava fazendo, a Bíblia nos fala então que eles prenderam, mas apenas prenderam para uma interrogação futura. Colocaram Pedro e João no cárcere, só que logo depois eles foram chamados para que pudessem explicar o que eles estavam fazendo, com que autoridade eles estavam fazendo e falando aquilo. Aí a partir do versículo 7, por gentileza, a partir do versículo 7, e pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Preste atenção. As autoridades que estavam ali levantando perguntas, questionamentos para Pedro e João, não podiam fazer nada pelo coxo. Mas uma vez que Pedro fez, aquelas autoridades se incomodaram e chamaram para saber como foi que eles haviam feito aquilo. É meio complexo isso, não. O camarada era pior, pedindo esmola, sem conseguir se locomover, por conta de ser um paralítico. Algo benéfico
acontece na vida dele, as autoridades deveriam estar alegres, as autoridades deveriam estar ali agradecendo, as autoridades deveriam estar dando um brevê ali para aqueles dois homens e reconhecendo o feito que eles haviam então realizados por intermédio do nome de Jesus. Mas não, eles prenderam Pedro e João e eles perguntavam com que autoridade eles faziam aquilo. Na verdade, eles queriam impedir que Pedro e João continuassem levando o evangelho adiante. Por mais que eles estivessem vendo ali o que havia acontecido de benéfico na vida daquele coxo, mas eles queriam parar os homens de Deus de levarem a palavra do Senhor. Só que, vamos lá, paramos no versículo 10, versículo 11, vamos lá? Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro, é o versículo que eu li no início da mensagem, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Qual é o título da mensagem? Vidas notadas. Depois de todo o discurso de Pedro, depois de toda a defesa, toda a autodefesa que Pedro então começa a fazer, mostrando o que havia acontecido, como havia acontecido e o porquê que havia acontecido, porque Pedro tira dele a ênfase e coloca em quem? Em Cristo Jesus. O que havia acontecido era por conta do poder de Cristo Jesus que estava na vida dele e de João, e não simplesmente porque eles podiam fazer alguma coisa. Então Pedro tira desse mesmo e coloca a ênfase, ele coloca então ali tudo na conta do que aconteceu no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é a reflexão que nós podemos tirar desta mensagem? E eu quero trabalhar então aqui essa reflexão. Eu quero falar de algumas atitudes notáveis de Pedro e João que podem nos ensinar muita coisa. Qual é a primeira atitude? Qual foi a primeira atitude que nós podemos tirar de proveito no que aconteceu na história que nós narramos aqui, que nós lemos aqui? A primeira, nós vamos perceber que os que ali estavam ficaram admirados pela coragem dos apóstolos. Aqueles homens foram notados, Pedro e João foram notados, primeiramente, por conta da coragem que eles tinham. Pedro e João não tiveram medo em nenhum momento das ameaças que estavam enfrentando. Pelo contrário, eles foram corajosos. Primeiro, eles foram corajosos, e eu posso dizer que eles também foram encorajados. Amém? Existe a diferença daqueles que são corajosos e daqueles que são encorajados. Mas existem pessoas que são corajosas e encorajadas. E eu vou mostrar aqui. Nós vamos perceber que então eles puderam ser notados pela coragem. O versículo 13, no início do versículo 13, por gentileza, depois de tudo que eles falaram, olha o que as autoridades locais disseram. Ao verem a intrepidez de Pedro e João. A palavra intrepidez pode ser coragem. A primeira coisa que eles notaram foi a coragem que havia em Pedro e havia também em João. E eu coloquei aqui que eles eram corajosos porque estavam diante primeiro de uma promessa que o próprio Cristo havia feito a eles. Qual promessa? Mateus capítulo 10, coloque por gentileza, a partir do versículo 16. Nós estamos falando aqui que aqueles homens foram notados, primeiro, pela coragem que eles tinham e por terem sido encorajados também.
Tá bom? Então eles estavam sendo notados por isso. Em Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 20, nós vamos perceber que eles eram corajosos porque estavam diante da promessa que o próprio Cristo havia feito a eles. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Vamos lá? E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vem cá. Cristo, ainda encarnado, caminhando com seus discípulos, e os discípulos que caminhavam com Jesus, dentre eles estavam ali Pedro e João, e agora eles estavam então, recebendo as instruções de Jesus, sem terem noção do que aconteceria. Só que na história que nós lemos, estava acontecendo justamente o que o Cristo havia ensinado. Amém? Então eu entendo que eles... Nós vamos terminar a leitura, calma aí, aqui. Eu entendo que eles tinham coragem por conta daquilo que eles já haviam ouvido de Jesus. Amém? Amém. Eles já haviam aprendido de Jesus. Em algum momento Jesus havia falado para eles que era necessário que eles pudessem agir com prudência, serem simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Eles deveriam ter equilíbrio diante de momentos difíceis. Por isso que eles eram homens que estavam com coragem. Por quê? Porque já haviam recebido a palavra profética de Jesus. Amém? Guarde aí. Vamos lá continuar a leitura aqui. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Era o que estava acontecendo. Amém? No livro de Atos, capítulo 4, que nós lemos. Sim ou não? Vamos lá? E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. A primeira coisa que eles notaram na vida de Pedro e João foi o quê? A coragem. A coragem que havia neles por conta daquilo que eles haviam escutado e recebido de Cristo Jesus. E que eles não deveriam temer, que eles não deveriam parar. Então aquilo ali fez com que eles então encarassem o interrogatório que estava acontecendo ali em Jerusalém. Só que eles também foram encorajados. Encorajados por quem? Foram encorajados segundo o que Jesus falou, pelo Espírito também. Eles tinham coragem por conta do que haviam escutado de Jesus, mas foram encorajados pelo Espírito Santo. Aonde? No versículo 7, volta em Atos, capítulo 4, versículo 7 e versículo de número 8. Nós vamos ler. E pondo-os perante eles, os arguíram, como que, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio de quem? Cheio de quem? Tudo que Jesus havia falado estava acontecendo. Eles não só tinham coragem por conta do que haviam escutado de Jesus, mas agora estavam sendo ainda mais encorajados por conta do que o Espírito Santo estava fazendo com que eles falassem. A primeira coisa que notaram em Pedro e João é que eles eram homens de coragem. E eu coloquei aqui que nós precisamos entender que a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, os mandamentos do Senhor, também tem por finalidade trabalhar em nós a coragem. Coragem para que possamos enfrentar situações críticas, complexas, difíceis. Esta coragem não vem simplesmente porque você tem uma personalidade aonde
de você é uma pessoa destemida, não. Esta coragem vem por conta daquilo que a palavra promove e faz em nós. Pedro e João, como os outros discípulos, tinham sido preparados, instruídos, ensinados para que pudessem lidar com situações complexas e difíceis. E nós vamos perceber que isso não só estava dentro deles, mas estava sendo notado pelas autoridades que tinham a intenção de prendê-los e também tirar a vida deles. E a pergunta que eu faço nesta manhã: qual é a sua atitude diante das questões complexas, difíceis da vida? Será que você está esperando, alguém vir te encorajar? Ou será que o seu caráter tem sido moldado pela palavra e pelas profecias que a palavra contém? Quem você é? Na última lição da primeira matéria da escola de discípulos, nós estudamos quem nós somos em Cristo. E o que nós não somos mais, por conta de quê? Por conta daquilo que a palavra nos ensina. E foram lidas diversas referências de quem você é por conta de você estar em Cristo. Mas também foram lidas diversas referências por quem você não é mais, por conta de você estar em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente não se permite ser moldado, trabalhado pela palavra de Deus, ao ponto que esta palavra possa fazer com que a nossa vida seja uma vida destemida diante das coisas que vêm contra nós. Entende que não são as coisas que vão dizer quem somos e quais são as nossas atitudes, mas simplesmente o que a palavra diz quem somos e como devemos proceder. Porque diante do que Pedro e João estavam encontrando pela frente, eles poderiam dizer: essa situação aqui não dá para enfrentar. Por quê? Porque é complexa. Mas não, eles não olharam para a situação. Eles lembraram daquilo que Cristo havia falado acerca deles e de como eles deveriam proceder. Eles tomaram posse daquela palavra. Eles tiveram então coragem para enfrentar ali as autoridades. E no dado momento eles foram ainda mais encorajados pela pessoa do Espírito Santo. Eles tiveram coragem e foram encorajados. A pergunta que eu faço: como é que tem sido a sua atitude diante de situações complexas? A palavra do Senhor molda a nossa vida. A palavra do Senhor nos prepara para os dias difíceis da vida. A palavra do Senhor nos aponta como devemos proceder diante de situações complexas. E precisamos entender que não são as situações que ditam como será a nossa atitude, mas é a palavra do Senhor nos ensinando, nos encorajando, nos preparando, que tem por finalidade dizer para nós como nós vamos reagir. A pergunta que eu faço é que, além disso estar dentro de nós, além disso ser algo que nos dá certeza diante das situações complexas, eu quero dizer que isso também é notado por aqueles que estão ao nosso redor. Volta, versículo 13, eu quero mostrar o que eles notaram e as autoridades falaram. Presta atenção, versículo 13. Admiraram-se, o início do versículo 13, o início, ao verem a intrepidez de Pedro e João. Quem foi que viu? Quem foi que viu, irmãos? As autoridades. A pergunta que eu faço: o que as pessoas estão vendo na sua vida? O que elas estão notando na sua vida quando você se depara com situações complexas? Será que elas estão vendo como aquelas autoridades viam na vida de Pedro e João? Será que estão vendo a intrepidez que é em você? Será que estão vendo a coragem? Será que estão vendo a moderação? Ou estão vendo uma pessoa fragilizada, uma pessoa que chora, uma pessoa que vai para as redes sociais e coloca lá: o dia não está bem, o dia está assim, ou alguém que mesmo diante de crises tem dito: não, calma aí, glória, eu sei quem eu sou, eu sei que a palavra diz que eu sou, e eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer. Como tem sido a sua atitude? A primeira coisa que notaram foi que aqueles homens eram homens de coragem, intrepidez. Diga: homens de coragem, de intrepidez.
é que quando a gente continua viajando na palavra de Deus, a gente vê Paulo escrevendo para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, irmãos? Amém? Amém? Mas Paulo não está falando apenas para Timóteo. Paulo estava lembrando a Timóteo aquilo que é de direito de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, é direito nosso também. Amém? Deus também não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Quantos receberam esse espírito? Levante a mão e diga glória a Deus por isso. Isso tem que estar dentro de nós e consequentemente será notado por aqueles que estão ao nosso redor, e mais ainda será notado pelo nosso adversário, porque aquelas autoridades estavam como adversários de Pedro e João, tentando impedir que eles levassem a palavra adiante. Amém? Eu vou ler mais algumas, você vai entender que o nosso inimigo, ele sabe quem somos. Amém? Eu vou ler daqui a pouco uma referência em outro ponto. A segunda coisa que puderam notar na vida de Pedro e João foi a simplicidade. Capítulo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, puderam perceber, notar que eles eram simples. E deixa eu ler aqui. Nós vamos perceber, e claro, conhecemos a história, eles eram pescadores, homens simples. E a palavra iletrado significa alguém sem erudição. E a palavra denota a falta de treinamento rabínico. Por quê? Todas as pessoas que queriam ser alguém em Israel, que fosse de destaque, essas pessoas, elas tinham então o interesse de aprender com algum rabino, para que pudesse se tornar também o mestre da lei. E nós vamos perceber que havia muitos rabinos, muitos mestres da lei em Israel naquela época, e muitos jovens sendo colocados aos pés desses rabinos, desses mestres, para que pudessem aprender um pouco mais da palavra e que pudessem ser pessoas vistas em destaques. E eram jovens que começavam na sua adolescência, ou melhor, na sua pré-adolescência, para os 10 aos 11 anos de idade, eles então tinham que gravar todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e sendo assim, então, eles seriam pessoas, jovens que seriam colocados aos pés dos rabinos, e então seriam treinados para guardar, então, todos os livros históricos do Antigo Testamento. E uma vez eles guardando, chegando à fase de 16, 17 anos, tendo então ali não só a condição de gravar toda a palavra, eles tinham que saber explicar toda a palavra. E uma vez que eles eram então aprovados, eles eram considerados rabinos, mestres da lei. Só que com os discípulos de Jesus, a história foi diferente. Vamos perceber que aqueles homens não precisaram de todo este processo, mas precisaram andar com o mestre, e precisaram aprender com o mestre que é Cristo Jesus. Mas aos olhos das autoridades, aqueles homens estavam sendo considerados pessoas iletradas e incultas. Eles não participaram de uma escola rabínica, eles não estudaram aos pés dos rabinos para que pudessem falar com propriedade. Eles notaram que aqueles homens eram homens simples. E nós precisamos aprender um pouco sobre isso. Por quê? Porque eles de fato não haviam aprendido com os mestres daquela época, mas eles aprenderam com o mestre dos mestres, Cristo Jesus. Porém, nós vamos perceber que eles eram pessoas simples, e notaram isso. O que dá a entender, preste atenção, queridos, que a questão da simplicidade é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente só vai ser notado se a gente fizer seminário teológico.
fizer pós-graduação em teologia, se a gente fizer curso de missões, se a gente se preparar, a gente acha que o preparo é suficiente para que a gente possa ser notado por aqueles que estão diante de nós, tentando contra as nossas vidas, ou até mesmo o nosso adversário. Preste atenção, é bom se preparar, é bom ter um curso de teologia, mas eu quero dizer o seguinte: isso não ajuda quando não há a simplicidade vindo de dentro do coração, e quando não há o chamado, a unção dada pelo Senhor, que nos chama para a seara. Eram homens iletrados, não tinham conhecimento, não tinham cultura, não tinham tanta cultura, eram homens incultos, eram homens que não haviam estudado, pescador, o outro cobrava imposto, ou seja, mas eram homens que tinham a graça e a unção do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que Deus ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. E eu separei algumas referências. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 19, depois vamos ler do 26 ao 29. Por quê? Porque às vezes a gente tem aquela questão: eu tenho que ser, eu tenho que fazer para que eu possa ser visto. Na verdade, você não tem que fazer nada, você tem que ser. Amém? Eu fico muito focado como pastor e líder quando eu vejo algumas pessoas chegando: pastor, eu tenho que fazer porque eu estou na vida da igreja, e se eu estou, eu tenho que fazer. Aí depois de ouvir, eu falo: mas você já é para depois fazer? Porque o princípio que eu tenho para alguém fazer alguma coisa precisa ser primeiro. Amém? E eu não posso ser reconhecido pelo que eu faço, mas apenas pelo que eu sou. E é claro, pelo que eu sou, haverá um reflexo daquilo, ou melhor, daquilo que eu faço. Mas vamos ler, olha o que Paulo fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Preste atenção, qual era o problema que estava vendo naquela igreja? Aquela igreja era uma igreja que tinha muitas pessoas cultas e que estavam indagando os ensinamentos que, uma vez que Paulo havia estado lá com aquela igreja, no período de 1 ano e 8 meses, eles estavam deixando de lado, estavam então ali levantando diversas hipóteses sobre a que eles deveriam seguir: se eles seguiam Apolo, a Cefas, se era o Deus de Paulo, que eles deveriam seguir. Eles estavam ali discutindo, e Paulo, então, quando começa a escrever esta carta para aquela igreja, claro, Paulo queria resolver diversos problemas, mas ele já começa dizendo que a igreja do Senhor não é dirigida por alguém que tenha sabedoria do mundo, por alguém que tenha sabedoria humana. Preste atenção, é bom nós sermos instruídos, é bom nós sermos entendidos de tudo aquilo que pode cooperar na nossa vida, é claro, vai consequentemente refletir na vida como igreja. Mas preste atenção, Deus não precisa de homens que tenham sabedoria humana para que possam conduzir a sua igreja. E Paulo deixa isso bem claro. Volta, por favor, no versículo... Não, você já foi lá no final, né? Para o capítulo 1, versículo 2 que eu falei? É o 2? É o 2? Tá bom, pode estar aqui. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Por quê? Porque eles queriam conduzir a igreja com tudo aquilo que eles tinham de conhecimento humano. E Paulo falou assim: não, a igreja não se conduz com conhecimento humano. A igreja de Cristo é estabelecida pela mensagem que foi pregada na cruz, aonde muitos entendem que é loucura, mas não tem problema. Podem entender que o que tem sido pregado aqui, porque estavam pregando sobre a mensagem que foi pregada por intermédio de Paulo. Então, o que Paulo pregou? Paulo pregou um Cristo que é crucificado, um Cristo que morreu pelos nossos pecados. Então, o que estava acontecendo naquela igreja era os homens tentarem racionalmente entender o que
aconteceu por intermédio do sacrifício da cruz. E é claro, se não for por intermédio do Espírito Santo, ninguém compreende o que aconteceu na cruz. Aí Paulo fala que Deus é poderoso para fazer tudo isso. Vamos lá, versículo 20, eu falei o 26 ao 29 agora, para a gente finalizar. Versículo 26 ao 29. Eu poderia ler o versículo 20, que tem tudo isso que está falando aqui mais. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Vocação, é outra palavra tremenda, vocação. Nós precisamos entender qual é a nossa vocação dentro daquilo que estamos fazendo. Qual é a sua vocação? E Paulo dizia aos irmãos de Coríntios, volte no final do versículo, perdão, no início do versículo 26, preste atenção, irmãos, reparai, pois a vossa vocação, procure saber, procure entender, reparai faça uma análise, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Eu pergunto para você, não precisa me responder, mas você já parou para entender qual é a sua vocação? O que você foi vocacionado para fazer é muito importante. Vamos lá, não vou falar sobre isso hoje. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, presta atenção, volta, tem muita coisa boa aí. Não foram os poderosos, volta um pouquinho mais, volta. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, presta atenção, a vocação que nós temos não tem nada a ver com a sabedoria humana, da carne, aquilo que você foi lá no mundo aprendeu, pode até coincidir, amém? Daquilo que você faz lá fora, você também dentro do corpo de Cristo fazer, mas não significa que é, ou que vai ser. Não, pastor, mas eu faço isso lá fora, eu faço isso, aquilo, outro, eu acho que eu posso fazer aqui dentro. Não, mas dentro do corpo de Cristo, qual é a sua vocação? O que você pode melhor servir ao Senhor? Eu não quero falar sobre isso, ok, deixa eu falar. Mas presta atenção, não foram os muitos sábios segundo a carne, segundo aquilo que aprendeu lá fora. Vamos lá. Nem muitos poderosos, não, mas eu tenho um cargo, sabe? Eu sou poderoso, eu exerço tal cargo lá. Não é o poder que você recebeu para exercer lá fora. Presta atenção. E nem muitos de nobre nascimento. Não, eu tenho uma linhagem, sabe? Assim, poderosa e abençoada. Eu vim, aí conta toda a história de vida, achando que dentro do corpo de Cristo a vocação dele vai ser de acordo com aquilo que ele tem de história de vida. Pode até ser, mas não se baseie nisso. Amém? Aí vamos lá, vamos lá. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Amém, irmãos? Amém? Fique tranquilo, pastor, eu tenho uma vocação, mas eu acho, sabe, que eu não sou capaz, porque, né, eu vejo muitas pessoas melhores que eu, que poderiam estar fazendo o que eu faço. Qual é a sua vocação? Quem te chamou? Quem te capacitou? Quem te deu a vocação? Então não fique se comparando, não. Se Deus chamou, se Deus capacitou e falou, é você mesmo, para confundir aqueles que acham que vão fazer por conta daquilo que tem. Não é por conta do que eu tenho, não é por conta do que eu adquiri, mas é por conta do que Deus tem. Porque Ele pega os que não são para confundir a questão de nariz em pé, dizendo, eu sou, eu posso, eu faço. Se eu tivesse ministrando louvor, eu faria muito melhor. Se eu estivesse tocando um teclado, com certeza eu não daria esse acorde, eu daria outro. Mas o Ivo está ali, mas tudo bem, não sou eu, vou ficar aqui na minha. Se eu tivesse na condição de baterista, eu faria outra virada. Se eu tivesse na condição de pregar a palavra, eu não pregaria o que o pastor está pregando, eu pregaria outra coisa, porque Deus não olha assim. Eu falo assim, esses eu não quero. Até porque não é o homem que tem que sobressair. E sabe quando entenderam que havia simplicidade na vida de Pedro e João? Quando Pedro falou assim, olha, tudo que está acontecendo não somos nós, é Cristo. É por conta de Cristo. Foi Cristo. Foi aí que eles entenderam a simplicidade que havia naqueles homens. Eles são pessoas que não sabem nem falar, iletradas, mas olha, são simples, tem pureza. Amém? Glória a Deus. Pode
finalizar o versículo 29. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Você é humilde? Amém? Tem que ter humildade. Você tem até a vocação. E por ter a vocação, às vezes a gente acha que a gente é, que a gente pode, que a gente faz. Não, se você tem a vocação e entende que foi Deus que deu, o que tem em você? Humildade. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Pastor, eu fui desprezado. Amém. Amém. Você tem que provar para alguém quem você é. Quem te vê, quem te conhece de fato, na essência. Quem? Quem? Você precisa provar para alguém? De vez em quando eu vejo algumas pessoas tentando provar que é. Eu sou suspeito de falar, mas eu tenho que falar. Eu sou pastor e às vezes o pastor falou, tem que tomar mais cuidado com ele. Às vezes, sendo para conversar com algumas pessoas, elas querem contar a sua vida, sabe? Tudo aquilo que aconteceu lá atrás, como quisesse impressionar aquele que está ouvindo. Eu fico ouvindo assim. Essa pessoa quer me impressionar, ela quer mostrar quem ela é para eu poder ficar impressionado e arrumar um meio dela fazer alguma coisa na vida da igreja. Tem que ter humildade. Amém? Calma. O que aconteceu lá atrás, ficou lá atrás. Quer contar a sua história de vida? Conte. Mas não conte para você buscar uma autopromoção ou uma aceitação no meio que você está. Tem pessoa que, quando conhece a outra, já quer imediatamente contar a sua história toda de vida. Qual a intenção? Mostrar quem ela é. Calma. Você vai se revelando aos poucos, conversando, entendendo. Até porque para você abrir a sua vida, você tem que confiar na pessoa, saber quem é a pessoa que você está conversando. Isso vai acontecendo aos pouquinhos. Então Deus pega as pessoas humildes e as desprezadas. Você não precisa ficar mostrando quem você é para ser aceito. Calma. Por mais que você tenha sido desprezado, Deus te conhece. Deus sabe a fundo quem é você. Vamos lá, para a gente fechar aqui. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para a gente fechar o versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie. Na presença de quem? De Deus. Deus não abre mão da glória dele com ninguém. Amém? Se tem alguém tentando ser por sua própria vontade, esforço, Deus fala assim: eu vou abater, eu vou humilhar, porque não é naquilo que ele ou ela sabe fazer, mas é o que eu tenho poder para fazer, e eu não quero que ninguém se glorie. E sabe o que entenderam na vida de Pedro e João? Que eram pessoas que por eles mesmos não tinham condições de fazer o que eles estavam fazendo. Eram pessoas indoutas, não tinham cultura. A segunda coisa que notaram na vida de Pedro e João, notaram simplicidade. Será que tem sido notado na nossa vida simplicidade? Hein? Não, mas é o que eu sei fazer, eu prego muito, eu oro muito, eu tenho um testemunho lindo. Não é em mim, não está em mim, mas é naquilo que Deus pode e tem poder para fazer por intermédio de mim. Seja assim. As pessoas estão observando se há na sua vida simplicidade. Se Deus te usar para alguma coisa, faça como Pedro falou: não sou eu. É quem? É Jesus. As pessoas estão observando você, estão me observando. Amém? Terceira e última coisa que foi notado na vida daqueles homens, versículo 13 de Atos capítulo 4, por gentileza, para a gente fechar essa reflexão. Ao verem a intrepidez de Pedro, falamos sobre a intrepidez, que foi coragem. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, falamos da simplicidade deles, que foi também notado. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O mais interessante é que eles reconheceram a autoridade, ousadia e coragem dos apóstolos. E mesmo eles sendo pessoas simples e letradas, no entanto, a conclusão que tiveram é a conclusão de notarem que eles haviam estado com Jesus.
Essas foram as marcas daqueles homens: ousadia, simplicidade. Mas a maior foi a de ter a convicção de que eles andaram com Jesus. Admiraram-se. A admiração, e reconheceram que haviam eles andado com Jesus. A maior marca foi reconhecerem que eles haviam caminhado com Jesus. Antes de finalizar aqui, eu ainda tenho algumas coisas para falar, mas será que estão notando que você anda com Jesus? Hein? Silêncio, né? Mas não é para responder para o Marcelo, não. Será que estão notando, mesmo sem você botar uma roupa de crente, uma Bíblia debaixo do braço, um versículo na sua rede social, será que estão notando, percebendo que você caminha com Jesus? Isso é importante, irmãos. Aqueles homens puderam ser notados desta forma também. O interessante, em Atos capítulo 19, versículo 11, a partir do verso 11, nós vamos ler até o verso 16. Preste atenção numa coisa. Eu vou contar a história aqui quando Paulo, ele libera para as pessoas que pediram para que ele pudesse curar alguns enfermos e expulsar alguns demônios. Ele estava tão ocupado, e que naquela ocasião ele liberou então ali o seu lenço e o seu avental. E quando ele liberou o vento, o avental, quando chegaram com esses dois objetos de Paulo, a Bíblia nos fala que muitas pessoas foram curadas e os demônios foram expulsos daquelas pessoas. Vamos ler. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Coisa linda, né? E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: exconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles estavam falando que os demônios deveriam sair por conta de quem? De quem? De Jesus, que quem pregava? Aqueles homens notaram que Paulo tinha intimidade com Jesus. E quem eram eles? Judeus, filho de Cefa. Eram 7. Cefa era o sumo sacerdote em Israel, em Jerusalém. E 7 filhos daquele moço estavam ali como exorcistas, mas acharam muito legal o que estava acontecendo por conta da vida que Paulo tinha com Deus. Então eles falaram: vamos fazer o mesmo. Existe um Jesus aí que Paulo prega, existe Jesus, entende? E existe o tal de Paulo que fala sobre esse Jesus. Eles estavam notando em Paulo a intimidade que Paulo tinha com Jesus. Só que olha o que aconteceu. Vamos lá? Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a quem? A quem? Fala alto, igreja. E sei quem é? Paulo. Presta atenção. Os espíritos também sabiam quem era? Jesus. E sabiam quem era? Paulo. Notaram também quem era Jesus e quem era Paulo. Aleluia. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Tenho uma certeza, convicção. De vez em quando Paulo usa esse nome que é poderoso e tem autoridade para
E a gente não pode ficar. Agora mesmo a gente teve que sair de lá com um monte de gente que estava com a gente aqui, papai, e não deu para ficar. A gente conhece quem é. A gente sabe quem é Paulo. A vida que ele leva, a integridade dele, a comunhão que ele tem com Deus. Ou seja, o inimigo também conhece quem nós somos e quem nós não somos. Por quê, pastor? Olha aqui. Mas vós, quem sois? Calma aí, eu não estou vendo autoridade. Eu não estou vendo esse peso assim, ao ponto da gente se incomodar e ter que sair. Porque o inimigo se incomoda quando chega alguém que caminha com Jesus, que se relaciona com Jesus, que tem vida com Jesus. Certa vez eu ainda jovem, começando ainda a paquerar a Gláucia, né? Acabou um culto jovem, né? Na igreja que nós congregávamos, e foi todo mundo embora, e ficou eu, Gláucia, mais umas duas amigas dela, um colega meu, e vamos comer pizza, não vamos comer pizza, né? Vai rolar um beijinho, não rola um beijinho, vai e tal. Na verdade eu não queria comer pizza, eu queria dar um beijinho. Mas ficou aquela conversa na porta da igreja. Daqui a pouco, você lembra, filha? Daqui a pouco veio uma senhora, por favor, vocês são da igreja, vocês são aqui da igreja. Aí eu falei, nós somos aqui da igreja sim. Por favor, vocês podem ali orar por alguém que está passando mal. Eu inocente, né? Passando mal. Cheguei lá, era uma oficina de ar-condicionado. Aí tinha uma portinha só aberta. Aí quando entrei, aquela oficina toda, aquela bagunça toda. Quando eu coloquei meu pé lá dentro daquela loja, lá nos fundos, a pessoa que estava endemoniada, possessa, começou a gritar: eu vou te matar! Eu vou te matar! Saia daqui! Eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, eu vou ou não vou, Jesus? Aí eu chamei o rapaz para ir comigo. Elas não foram, elas ficaram distantes. Aí eu chamei o rapaz para ir comigo. O rapaz, quando ele botou o pé na porta, ele... Eu falei, eu vou entrar. Eu falei, fulano, você vai comigo? Ele, acho que eu vou. Aí eu fui igual Pedro, sabe? Eu tive coragem e fui encorajado também. Aí quanto mais eu caminhava, mais eu sumia de mim mesmo, e mais eu ouvia aquele homem gritar. Eu falei, quando eu cheguei lá já tinha um de cada lado segurando um camarada mais ou menos do tamanho do Ivo. E um monte de coisa já quebrada, jogada no chão. Ele, eu vou te matar, sai daqui que eu vou te matar, eu te odeio. Eu falei, é agora que eu vou crescer. Porque se eu estou incomodando é porque alguma coisa ele está vendo em mim. E não é nem o Marcelo, mas é o que está dentro de mim. Eu fiquei lá e saía um demônio, e saía outro, e saía. Aí teve uma hora que ele pegou uma camisa nova, irmãos. Os irmãos mais antigos vão entender, ela está aqui balançando a cabeça. Uma camisa de linho da Sandpipe. Quantos lembram dessa marca? A primeira vez que eu coloquei a camisa, o cara todo ensangrentado, cheio de demônio, ele meteu a mão na minha cabeça. Eu falei, demônio, tá metendo. Eu comigo ainda vou comer uma pizza das beijinhos ali na minha namorada. Irmãos, aquele demônio teve que sair. Não por conta do Marcelo, mas por saber quem era o Marcelo e quem é o Marcelo, que se relaciona com Deus. Agora, quando ele vê também que você não se relaciona com Deus, que você só está carregando a Bíblia para lá e para cá, e que você fica numa vida dupla, porque aqueles homens eram filhos de quem? Sumo o quê? Eram o quê? Era um judeu, conhecia a lei, tinha prática. Imagina que ele conversava com os filhos, ensinava. Se não ensinava, pelo menos os filhos observavam as atitudes daquele sacerdote. Mas aqueles meninos, presta atenção. Continua, versículo. Volta por 15 para a gente entender melhor o 16. Mas o Espírito Maligno nos respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Por favor, se apresentem, porque eu não estou conseguindo nem ficar arrepiado
E quem dirá sair dessas pessoas? Mais ou menos assim. Quem vocês são? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu. Em outra versão fala melhor. É isso aí. Essa versão, você botou uma versão mais robusta assim, vai dar aquela NVI, mas bota, deu pra... Ah, agora sim, bota 16. Tá bonito ali espancando e tal. Um dia o Espírito Maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou. Não, mata-leão primeiro, né? Espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa, nus e machucados, feridos, alguns arranhõezinhos, algumas escoriações. Parou no 16? Parou no 16. O inimigo ele consegue identificar quem tem vida com Deus e quem não tem, e quem tem vida de religião. Quem tem vida de religião, como aqueles filhos dos sacerdotes, acham que pode no nome de Deus, de Jesus, de Paulo. A reflexão é: como é que nós estamos sendo notados nesse mundo tão complexo, nesse mundo tão difícil, diante das questões que estamos enfrentando dia após dia? Irmãos, cada pessoa enfrenta uma situação diferente da outra, mas quando eu prego, a minha ideia é falar para todos, mas enquanto eu tenho a ideia de falar para todos, o Espírito vai pegando cada pessoa e falando para cada um de acordo com o que cada um precisa ouvir e precisa ser ministrado. E nesta manhã, a pergunta é: como é que nós estamos sendo notados? A Bíblia fala que nós somos o sal. O sal, além de conservar, porque a finalidade do sal é conservar. Você compra bacalhau, o que tem no bacalhau? Você compra carne seca, o que tem na carne seca? Amém? São elementos que não precisam ir para a geladeira, porque tem um sal que conserva. A ideia do sal é o conservar este mundo que está se deteriorando. A igreja é considerada como um sal desta terra. Faz com que o mundo não seja destruído, porque nós ainda estamos aqui e precisamos conservar a minha vida, a minha família, a igreja do Senhor precisa conservar. Quais são as nossas atitudes em todos os lugares que estamos frequentando? Estamos conservando? Ou estamos um sal sem ter sentido para aquilo que tem como finalidade? Como é que o mundo está nos vendo? Não, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Não podemos nem brincar desta forma, não podemos nem falar essas palavras, porque ali tem um homem de Deus. Porque a atitude, ele nem pediu para que não falasse na frente dele, ela nem recomendou que nós não víssemos tais coisas na frente dela. Não, nós mesmo queremos respeitar, porque estamos notando que são pessoas que têm um brilho, são diferentes, sabe? Como é que o mundo tem notado? Se a gente depender de algumas autoridades seculares que também têm ou recebeu uma autoridade eclesiástica, a gente vai ficar decepcionado, sim ou não, irmãos? Porque a gente tem visto assim, sabe? Mas não quero falar nomes aqui, né? Mas eu não tenho que me importar com o que fulano que eu estou fazendo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Porque o que Pedro falou, nós não vamos parar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Como é que o mundo tem notado você? Será que tem visto essa coragem, essa intrepidez? Será que tem visto dentro de você essa simplicidade? É simples. Não tenta, desculpa a palavra, não tenta arrotar a santidade. Porque tem gente que quer arrotar a santidade. Santo, eu faço, aconteço, Às vezes tem uns irmãos pastores que chegam para mim: tu está pastoreando na igreja onde?
E quantos membros tem? Fico olhando assim, quantos membros tem? Qual a diferença? Qual a diferença? Para saber se a igreja é próspera, se não é próspera? Para saber se o ministério que Deus me deu é um ministério próspero, se eu estou sendo próspero. Eu fico assim de vez em quando, sabe? Aí quando é muito íntimo assim, eu sou escrachado logo. Mas quando não é tão íntimo, eu deixo uma palavra subentendida. Qual é a diferença de eu ser pastor de 2, 3, 4 e pastor de 1000? Não importa. Tem que haver simplicidade na nossa vida. As pessoas estão procurando simplicidade. E é necessário também entender, mais do que tudo que eu falei, nos 2 pontos, que nós andamos com Jesus. Curva a sua cabeça. Não vou pedir para você ficar de pé. Se quiser tocar algum negócio aí, eu não sei. Mas toque aí. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem enfrentado dificuldades, lutas. Eu não sei qual, não quero citar aqui, na área A, na área B, na área C. Não, você sabe. Eu quero dizer que a palavra do Senhor pode trazer coragem para a sua vida. E ao mesmo tempo o Espírito vai te encorajar quando você estiver de frente com a situação complexa. Você que chegou aqui desencorajado, fraco, desanimado, preste atenção. O Senhor diz que a palavra dele promove coragem para a sua vida. E o Espírito dele, quando você tiver que guerrear, vai se responsabilizar de adestrar você para vencer esta batalha. Seja corajoso, mas seja simples. Não tente ficar mostrando quem você é. E como é que isso vai acontecer? Quando você tiver vida com Jesus. Porque ele foi simples. Ele fez o convite para os discípulos: ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Primeira coisa que eu vou fazer: promover alívio. Agora, aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde. E quando vocês aprenderem sobre humildade e mansidão, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Entende que é isso que Jesus queria falar? E ele está aqui nesta manhã dizendo a mesma coisa. Quando você se relaciona com Jesus, pega a palavra de Jesus, vive a vida com Jesus, você será uma pessoa corajosa, uma pessoa simples e uma pessoa respeitada até mesmo pelo inimigo chamado Satanás. Você vai dizer para ele, ele vai reconhecer Jesus que há em você. Pai querido, no nome do teu Filho Jesus, nós oramos e te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos por esta reflexão. Te agradecemos, meu Pai, por esta porção. Te agradecemos pela obra que o Senhor começou a fazer por intermédio dessa palavra profetizada e liberada nesta manhã. Eu não sei, Senhor, o estado de cada pessoa. Eu não sei aqueles que chegaram aqui sem coragem. Eu não sei quais são aqueles que chegaram aqui, Senhor, ó Deus, meu Pai, sem, ó Deus, entender o porquê de tudo que tem vivido. O Senhor tem dado a oportunidade de, ó Pai, na vida deles, ó Pai, ó Deus, todos notarem que existe coragem, que existe simplicidade, e que de fato, meu Pai, ele e ela estão andando contigo. Senhor, o que Pedro e João puderam viver depois daquele, ó Pai, processo de interrogatório, Senhor, eles puderam, meu Pai, ó Deus, eles puderam receber o elogio daquelas autoridades. Os momentos difíceis da vida, Senhor, fazem com que a gente, meu Pai, amadureça, cresça e também exale o que há dentro de nós. Era um momento crítico de Pedro e João, mas o que exalou foi a coragem, a simplicidade e a comunhão que eles tinham com Jesus. Que cada irmão que está vivendo um deserto, que cada irmão que está vivendo um processo difícil, nesta manhã possa entender
O que deve exalar dele, o que deve exalar dela, é a coragem, a simplicidade e o testemunho que estamos com Jesus. Que nenhum dos meus irmãos retroceda, que nenhum dos meus irmãos abandone ou pereça nesta luta e nesse deserto que tem passado, mas que nesta manhã eles possam sair daqui com esta lição. É um processo que vai exalar de mim o que de fato existe no meu interior. Fique de pé. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Como nós aprendemos nesta manhã. Obrigado, Pai. Ser com cada um. Leve cada um dos meus irmãos em paz, em segurança, para, ó Pai, o lugar que ele ou ela irão, Senhor. Ó Pai, e que o Senhor continue falando conosco diante de tudo que nós ouvimos, porque nós só ouvimos, mas vai chegar o tempo de reflexão, que possamos refletir nesta palavra que recebemos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém.